de ocorrências que o Estadão publicou dá uma dimensão do que acontece, não é uma coisa estranha. Tem, lógico, aqueles que sempre surgem mais na mídia, aqueles que têm mais mortes, que acabam tendo atenção, mas é algo recorrente no ambiente hospitalar, nem que seja pelo susto, como aconteceu algumas vezes no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, pegando numa casa de máquinas com menor gravidade, mas ainda assim a própria característica, a própria complexidade dos ambientes hospitalares, elas acabam demandando uma atenção especial. E é isso que a gente vai tentar criar nesse canal que a gente está começando a desenvolver, testando algumas metodologias, trazer algumas informações para você e criar uma troca mais forte de informações no futuro. Ainda a gente não tem a metodologia muito bem definida, a sistemática, mas tentar fazer rodadas abertas onde a gente possa interagir mais com vocês. Então, tudo isso que está acontecendo hoje é o primeiro grande ponto de partida dessa iniciativa que a SAFE está conduzindo junto com a gente, e é para tentar trazer um pouquinho mais de técnica e, à medida possível, é criar um fórum de discussão de experiências, de soluções que possam se adequar bem ao mercado. Uma das minhas preocupações, principalmente vindo do mundo da detecção alarme de incêndio, sempre foi a efetividade dos sistemas. A gente tem um desafio na parte de detecção, porque ele é um sistema que ele fica numa parte com sistemas especiais e numa parte com os sistemas que é onde a gente fala de proteção contra incêndio, que seriam mais os sistemas trabalhados pela parte de bombeiros, hidrantes, sprinklers, chuveiros automáticos, sinalização de emergência. Então, essa bola dividida é um item que sempre foi muito caro para a gente, uma vez que a gente acaba desenvolvendo um sistema cujas interfaces vão fazer parte de um todo que é muito maior, que são as medidas de proteção contra incêndio da própria edificação. Muitas vezes o sistema de alarme de incêndio vai ser o elemento que vai concentrar todas as informações e muitas vezes o instalador, o integrador, ele não consegue chegar tão lá fundo nesses detalhes, nessas premissas, e a gente acaba tendo, por conta disso, algumas vulnerabilidades maiores. O conceito de medidas de proteção e o conceito de interface são outras situações que elas são sempre muito preocupantes do ponto de vista técnico, porque a gente ainda tem lacunas na nossa norma de como fazer e de como trabalhar isso. A gente tem hoje tentado alterar e complementar muito do que tem hoje dentro da 17740, até para dar essa resposta para todos os projetistas, para todos os instaladores, para que a gente possa ter realmente uma padronização do que fazer e de como fazer isso, que é o fundamento principal da norma. Então, quando a gente está falando nesse tipo de sistema e pensando do ponto de vista normativo e de regulamento, a gente precisa ter em mente algumas situações que ainda acabam gerando dúvidas e que têm as suas particularidades por todo o Brasil. Aquilo que eu vou falar agora se aplica muito a São Paulo, são situações extremamente novas que ocorreram basicamente nesses 2 últimos anos, desde as revisões de todas as instruções técnicas, com o lançamento do decreto no final do ano de 2018, passando pela atual norma e as revisões que estão acontecendo, a publicação das partes da 7240 respectiva aos equipamentos. Isso acaba gerando um pouco de dúvida sempre que a gente acaba conversando um pouco com as pessoas, mas é interessante observar as mudanças, principalmente, que têm ocorrido nos últimos anos. A gente vem de um mundo onde a gente sempre escutou muito que o bombeiro que aprovava o sistema, que o bombeiro era responsável, que tendo uma aprovação isso dava uma certa proteção para o usuário, e tudo isso acabou sendo desmistificado quando foi publicado o decreto 63911, aonde você tem bem delimitadas as responsabilidades de cada ente nessa brincadeira, incluindo o instalador, o responsável técnico e o próprio usuário. E
o que a gente sente em termos de avanços em tudo aquilo que a gente viveu desde lá de trás é que agora você começa a apontar para uma convergência de informações. As ITs acabam trazendo muitos dos conceitos que estão hoje na 17240, começa a trazer partes da própria série 7240, começa a implicar numa série de checklists que a gente vai começar a introduzir também no processo. Então, você tem um fechamento um pouquinho maior de todas as legislações e regulamento com as normas. Nesse sentido, a gente vem para uma parte que começa ainda a ser amarrada, principalmente para o integrador, que busca os meios legais, ou seja, os decretos estaduais das ITs, para identificar o que ele precisa instalar em cada lugar. O projetista já tem muito isso amarrado, que são esses critérios que ele vai seguir para definir se uma instalação demanda ou não a instalação de quais as medidas de proteção contra incêndio, quais as medidas de segurança contra incêndio devem ter naquela edificação. Como a gente está trabalhando aqui na parte hospitalar, eu acabei separando um pouquinho essa visão, essa classificação dentro do decreto estadual, onde ele estabelece como grupo H o serviço de saúde institucional e vão existir uma série de subdivisões, já é um pouquinho diferente do decreto anterior, que tinha um pouquinho mais de subgrupos, e onde a gente vai enxergar o hospital numa determinada categoria, e essa categoria vai demandar uma série de medidas de segurança, dentre as quais a detecção de incêndio. Então, esse é o caminho institucional de definir quais as medidas de segurança, quais as medidas de proteção contra incêndio devem ser instaladas em determinados tipos de edificação. E você pode ter até o complemento com outras normas técnicas específicas para cada área. Por exemplo, a proteção contra incêndio em estabelecimentos de assistência de saúde, que é a BNT NBR 16651, que foi publicada recentemente e já está em processo de revisão, até para adequação, que também vai fazer um link e vai chamar as mesmas medidas de proteção, vai qualificar as mesmas medidas de proteção de acordo com a área construída, de acordo com a altura, e vai chamar também a detecção alarme de incêndio. Então, a gente tem todo um embasamento legal que exige a instalação de sistemas de detecção. Mas tudo isso vai voltar a remeter para a nossa 17240, que é a norma vigente hoje. É aquela que vai tratar dos sistemas de detecção alarme de incêndio, que vai dizer basicamente como executar um sistema, como instalar, como projetar, como instalar, como manter e como comissionar um sistema. Não nessa ordem, né, mas vocês entenderam. Então, a gente tem a 17240 sendo linkada, seja pelas instruções técnicas, que são linkadas pelo decreto estadual, e a partir desse momento ela se torna lei. Enquanto norma, ela não tem esse embasamento legal, mas a partir do momento que ela é citada dentro das instruções técnicas, ela faz parte de toda a questão de responsabilização civil e criminal dos sistemas. Uma vez que a gente já começou a trabalhar um pouquinho com essa visão da parte de legislação, a ideia da gente utilizar o hospital como ponto de partida, ela tem muito a ver com a questão da complexidade que é você desenvolver um projeto e uma instalação, e aí, por que não dizer, uma implantação de um sistema realmente efetivo nesses ambientes, pensando no desempenho dele numa situação de incêndio. A gente tem algumas premissas em termos do que é e quais são os objetivos que devem ser tratados pelo sistema de incêndio. Hoje, o decreto ele abre essa lista muito maior, mas aquilo que a gente vinha seguindo estruturalmente e conceitualmente são os principais, sempre isso, é sempre trazendo a proteção à vida como primeiro ponto. No caso de hospitais,
a proteção ao patrimônio e ao meio ambiente ainda fica para trás do que a continuidade dos serviços, porque a gente sabe que a gente tem desafios extremamente complexos quando se fala em proteger a vida de uma pessoa que pode estar doente, pode estar fazendo uma cirurgia, pode estar no meio de um tratamento, ou pode não ter condições de sair de uma máquina. Então, isso é um tema que está acontecendo muito hoje em dia, está muito vigente, todo mundo está sendo bombardeado o tempo inteiro com essas informações, e você começa a questionar exatamente isso. E se acontecer alguma coisa desse porte, como é que eles vão lidar, qual o preparo que eles têm para, ou os recursos que eles têm para poder lidar com uma situação dessa. Só fazendo um apanhado geral em relação a essas 3 etapas, onde a gente entende que a detecção precoce de um princípio de incêndio, ela vai te dar condições, com poucos recursos, resolver o problema, até o ponto onde eu efetivamente tenho que alertar as pessoas de que está acontecendo um incêndio e algumas vão tomar as ações devidas, enquanto na etapa subsequente, uma vez que essas ações não tenham sido com sucesso, eu vou ter que fazer uma evacuação do prédio. Como a gente está trabalhando na parte da detecção, eu já começo a ter o meu grande problema nessa primeira parte. A gente entende hoje, principalmente quando a gente fala em termos de hospitais de maior porte, de grande porte, onde tem mais de 100 leitos, que são aqueles que são mais efetivos, a gente começa a ter uma série de áreas com diferentes perfis dentro de uma única edificação. A gente vai ter desde as áreas onde é enfermagem, onde é uma triagem, é basicamente uma recepção, até o quarto onde a pessoa tem que pernoitar, onde ela está internada, onde ela está ligada a aparelhos. Você vai falar de blocos cirúrgicos, onde as pessoas estão sendo operadas, ou equipamentos diferenciados em determinadas áreas de exames. Ou seja, você tem basicamente um complexo que envolve uma série de disciplinas, uma série de ocupações, uma série de utilizações e uma série de características de proteção distintas entre si, onde você tem riscos diferentes, onde você tem cargas de incêndio diferentes, onde você tem possibilidades de desenvolvimento de incêndio que pode colocar em risco. Você vai ter as áreas de utilidades, e tudo isso, aquilo que a gente sabe, fazer um casamento das características para identificar o tipo correto de detetor que tenha que ser aplicado, começa a ser a nossa base do desenvolvimento de um projeto bem executado. Principalmente porque no ambiente hospitalar, a geração de um falso alarme pode levar a uma evacuação, pode levar ao disparo de alarme. E isso pode comprometer ainda mais uma situação de um paciente que esteja numa situação de risco, ou mesmo de toda a população que vai ser obrigada a abandonar o prédio por uma condição que não é verdadeira. Então, são alguns conceitos que a gente começa a tentar trazer para vocês em termos de casar a detecção, a tecnologia do que a gente tem hoje dos equipamentos, os recursos que vocês têm no painéis, com essa primeira etapa. Numa segunda etapa, uma vez constatado que eu tenho um alarme real, que eu tenha a brigada identificada a ocorrência em campo, eu tenho a sinalização correta, o segundo desafio de um ambiente hospitalar é exatamente quem eu devo avisar e de que forma eu devo avisar. A gente fala muito, e isso é um tema que está sendo hoje trabalhado dentro da própria norma do ponto de vista de melhorar um pouco a forma como ela está escrita a sinalização de alarme de incêndio. Ela abre brecha que a gente utilize alguns componentes visuais, num primeiro momento, apenas para ocupantes designados, ou seja, as pessoas que têm a informação de que está ocorrendo algum evento de incêndio, algum princípio de incêndio, possam tomar determinadas ações que efetivamente operacionalizem qualquer tipo de preparo para uma evacuação futura ou para a identificação do problema, para a solução. Todos os eventos começam a se tornar também críticos
nessa parte hospitalar. E o que a gente tem para essa implantação são uma série de critérios que hoje a gente vê em muitos projetos e, no final das contas, em instalações, sendo feito de uma determinada maneira não detalhada. Por exemplo, poucos projetos acabam considerando a atenuação sonora da parte auditiva das sirenes, a capacidade de visualização dos alarmes, as atenuações que acabam acontecendo por conta da distância, por conta de bloqueios de portas. Então, existe uma maneira de você também desenvolver um projeto efetivo nessa área que garanta a adequação para o ambiente hospitalar. E, no final das contas, uma vez que não foi possível trabalhar e com os recursos disponíveis, conseguir eliminar o foco de incêndio, você, numa condição de evacuação, você vai ser obrigado a considerar todos os desafios ou de proteção, ou tirar a pessoa de uma máquina para conseguir evacuar, ou mantê-la numa área protegida. Todas essas informações, existe um material que foi desenvolvido pelo Max Kahn, junto com a Anvisa, que é muito interessante, eu recomendo a leitura desse material, porque ele vai trabalhar exatamente nessa visão macro dos sistemas de proteção contra incêndio em ambientes hospitalares e essenciais de saúde, e que ele dá uma demanda muito interessante do ponto de vista da integração dos sistemas. A Eaton, ela fez na semana passada uma apresentação muito interessante da parte de iluminação de emergência, onde um dos produtos que está sendo lançado, isso foi um lançamento mundial ano passado, onde você tem as rotas, seria um sistema adaptativo de iluminação de emergência de rota de fuga, onde você acaba bloqueando algumas sinalizações de rotas que não poderiam ser utilizadas. Isso a gente vai deixar um link para vocês também dessa apresentação, e se vocês tiverem interesse, a SAFE já está com uma parte desse material disponível para que isso possa ser aplicado em algumas outras soluções que vocês achem interessante. Todas essas demandas pontuadas com relação à criticidade das intervenções de hospitais fazem com que a gente tenha que se preocupar não só em termos de projeto, mas também na instalação, na colocação em operação desses sistemas e depois na própria manutenção. Então, como é que a Eaton hoje ela se apresenta, ou o que ela apresenta de recursos para que a gente possa tentar trabalhar um pouco melhor, fechar nisso? Só para vocês terem ideia, todas as estimativas, e por isso que é importante a gente ter sempre, a gente parte de algumas premissas, a gente consegue reduções de até 25% só pensando em diminuição de infraestrutura, diminuição em termos de cabeamento, sem mencionar a questão dos serviços envolvidos. E vocês vão entender como é que a gente ainda consegue fazer tudo isso atendendo integralmente as normas. Em primeiro lugar, a questão de uma grande gama de dispositivos de campo que a gente tem hoje dentro do portfólio da Eaton, que atendem uma série de recursos, uma série de flexibilidades em termos de proteção. Não só temos a parte de endereçáveis, mas todos os endereçáveis que a gente acaba tendo acabam sendo certificados, assim como os convencionais, mas vocês vão entender um pouquinho o impacto disso a hora que a gente pensa principalmente no quê? No gerenciamento, na integração das medidas de proteção. A hora em que a gente tem elementos que fazem a supervisão e o controle de saídas de emergência, a integração com o sistema de iluminação de emergência, a supervisão de sistemas de chuveiros automáticos, de bombas de incêndio, toda essa gama de
de proteção está coberta dentro dos portfólios. E o que é a parte mais interessante? Todos os equipamentos têm as certificações internacionais. É uma premissa que a gente vem trabalhando já há algum tempo, e a gente entende que é a base para que um projetista possa desenvolver toda uma instalação, todo um projeto de instalação com uma base sólida, onde ele possa recorrer e saber que aqueles equipamentos foram fabricados de acordo com os requisitos aplicáveis àquele tipo de produto e que foram testados e certificados para esse fim. É uma segurança a mais que a gente tem dentro desse projeto, desse processo de implantação de um sistema de detecção e alarme de incêndio. Quando a gente vem para a Eaton, o portfólio Eaton, a gente começa a enxergar toda essa economia de recursos, num primeiro momento, se baseando no quê? Cabo de 2 vias, topologia classe A, integrando todos os dispositivos que possam existir dentro de um sistema de detecção e alarme de incêndio, aqueles mais usuais, vamos chamar assim, não estou chamando de detetor de chama, não estou chamando de detetor de gás, mas, basicamente, todos os sinalizadores visuais e sonoros podem ser endereçáveis, parte de detetores lineares também ligados diretamente ao laço, painéis repetidores, módulos de controle, por exemplo, de fumaça, todos eles interligados exclusivamente com um par de fio com 2 vias. O que a gente pode ter a mais aqui, que é uma alimentação externa, por exemplo, um 220 para uma fonte de alimentação, um 220 para um painel repetidor, mas isso é só uma alimentação local. Ele tem baterias e eles vão ter vão seguir todo o dimensionamento da norma no anexo B, que fala do cálculo de fontes de alimentação em alarme e em repouso. Um segundo conceito que acaba ajudando bem todo o trabalho, não só da parte de implantação, mas de instalação, é a existência de isoladores de curto em todos os componentes. A premissa inicial que a gente faça em topologia classe A, com elementos de derivação em T a partir de determinadas pontas, também com isoladores, garante que qualquer tipo de rompimento em um pedaço desse anel, desse laço, ele mantenha todo o sistema em funcionamento, sem perder nenhum dispositivo, assim como um curto-circuito em qualquer posição. O meu sistema vai simplesmente alertar que ele tem uma condição anormal, que aquela topologia classe A deixou de ser respeitada, ele tem uma falha no circuito classe A, mas ele mantém a operação de todos os dispositivos. E em termos de manutenção, o que ele vai te ajudar é que ele vai pontuar exatamente o local onde está esse curto-circuito. Aonde está esse rompimento, sem que você possa ou precise desassociar o laço, desativar alguns pontos, fazer operações da central. Basicamente, você faz uma pergunta para a central, uma operação, um comando de detalhamento de falha, e ele vai te apontar que ele está entre o dispositivo 1 e 2, ou entre o 10 e o 11. A forma como a gente trabalha no endereçamento dos dispositivos de campo também traz alguns benefícios muito vantajosos no processo. Esquece rota decádico, esquece deep switch com código hexa. Aquilo que o projetista designou como encaminhamento de tubulação e fiação e conexão dos dispositivos de campo é o endereçamento que a gente vai ter no sistema da Eaton. A partir de uma série de operações, a partir de uma série de verificações, de medições no cabo para confirmar que eles estão corretos, e a interligação na central, como uma operação muito simples, a gente faz o endereçamento de todos os dispositivos de acordo com o posicionamento físico desse equipamento no sistema. O que vai me dar a garantia de que aquilo que foi projetado e aquilo que foi executado não tem nenhuma divergência. Ou, se tiver, vai ser responsabilidade do instalador apresentar para o projetista por que ele alterou.
essa responsabilidade de cada uma das etapas é uma coisa muito cara para a gente, é alguma coisa muito importante que a gente tem dado atenção especial nessa revisão da 17240 que a gente está conduzindo, até porque é uma coisa que é trabalhada muito forte na 7240, parte 14, que é utilizada também como base de referência para a nossa norma, e que traz uma situação que hoje é muito vulnerável para a gente. A gente tem um projeto aprovado dentro do Corpo de Bombeiros, a gente tem um projeto executivo elaborado por um responsável pelo projeto, mas na hora que a instalação começa, você tem algumas divergências que vão acabar calhando num comissionamento feito, às vezes, por uma terceira parte, que no final das contas acaba não casando com aquilo que era a premissa original do projeto. Então, a partir desse momento, a nossa contribuição para garantir que aquilo que foi projetado pode ser constatado e pode ser confirmado pelo projetista em qualquer etapa do processo. Basta ele pedir um arquivo desse. Basta essas extrações de relatório extremamente simples no portfólio permitem a gente economizar muito tempo e, ao mesmo tempo, garantir a confiabilidade de que o sistema foi instalado da mesma maneira como o projetista imaginou ou concebeu o sistema. Obviamente, tudo isso são tempos que são eliminados em termos de instalação, em termos de comissionamento, em termos de teste, em termos de manutenção do sistema, que, pela facilidade de identificar cada posição de equipamento e cada sequência do laço instalado. As ferramentas, não só comentando aquilo que a gente tem como pré-projeto ou de uma preparação do sistema, onde eu posso dimensionar todos os meus circuitos, eu posso verificar os consumos esperados, as baterias que são necessárias para aquele sistema funcionar durante 24 horas em repouso e 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos em evacuação, em alarme, elas também refletem na questão da programação. Cada um dos módulos de comando e cada uma das sirenes que existem no sistema podem ser programadas com até 3 estágios de lógicas de atuação. Na prática, eu poderia ter uma sirene disparando de uma maneira intermitente, se aquele acionador manual que faz parte do conjunto tiver sido acionado, ela pode atuar continuamente se entrarem 2 detetores naquele andar, naquela zona de deteção, e 2 minutos se tiver sido feito um acionamento em uma outra zona de deteção e esse sistema permanecer em alarme após 2 minutos ou após algum tempo de temporização. Então, são recursos que, sem cabos adicionais, sem fiação, sem módulos adicionais, a gente consegue implementar pura e simplesmente pela programação do sistema. A gente falou um pouco da interface, das ferramentas de dimensionamento, onde você tem a validação não só numa fase de projeto, numa fase de cotação, que a gente acaba utilizando para todos os nossos sistemas, em termos de dimensionamento de corrente de laço, em termos de queda de tensão em alarme, queda de tensão em repouso, até na parte posterior, uma vez instalado esse equipamento, instalado o sistema e feito o upload, essas informações ainda estão dentro de limites aceitáveis dentro da especificação. Ou seja, a gente acaba fazendo uma validação desde o pré até o pós-venda e, posteriormente, ainda na manutenção, através dos relatórios que a gente consegue buscar da central. São 10 mil eventos que ficam armazenados ali